Vamos então atualizar informações do Atlético Paranaense com o Alexandre Senechal. O Paulo Turra também fala de rodízio aí nesse jogo contra o São Joséense. Afinal de contas, o placar, né, construído no primeiro jogo oferece essa oportunidade, né, Ale? Boa tarde. É isso mesmo, Linhares, boa tarde para você, boa tarde para os nossos colegas aqui no nosso bate-pronto dessa sexta-feira e, claro, um grandíssimo abraço para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também no YouTube, tanto no rádio aqui no Jovem Pan News FM em Curitiba 107.1, como no nosso YouTube no Jovem Pan Grupo RIC. Linha, vai continuar o rodízio porque o placar foi muito bom, né, no jogo de ida. O Atlético que implementou um rodízio no Campeonato Paranaense, o técnico Paulo Turra começou a competição com seus titulares, o Furacão utilizando o time principal pela primeira vez desde o início, depois já de 6 anos, 6 temporadas, e o Atlético jogou com o time titular, o considerado 11 inicial, nas 3 primeiras partidas. Depois, o Paulo Turra experimentou sistemas, experimentou atletas, teve bastante rodízio, teve oportunidade para os jovens que foram inscritos no Campeonato Paranaense, Julimar, Jajá, chegaram a entrar em campo, Jajá que foi negociado com a Rússia, e pelo placar muito alargado no primeiro jogo das quartas de final do Paranaense, o Paulo Turra pode fazer um rodízio sim para essa partida de logo mais no domingo, 7h30 da noite, Atlético e São Joséense, lá na Arena da Baixada, transmissão da Jovem Pan News FM a partir das 6 da tarde. Vitor Roque foi reserva no jogo de ida das quartas de final, ele entrou e fez um gol de pênalti na partida, decretando o placar por 5-2 lá no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Tem chance de começar o jogo como titular. E aí a dúvida fica, vai jogar com 2 centroavantes ao lado do Pablo ou vai jogar no lugar do artilheiro do Paranaense com 9 gols? A gente vai descobrir isso, claro, lá no domingo, mas seguimos apurando para tentar ter a informação. Outro jogador que ainda não estreou, nesse caso, um que ainda não estreou e que pode ser novidade, é o Kaique Rocha. A gente lembra sempre aqui no nosso bate-pronto que Pedro Henrique e Thiago Heleno são 2 dos 4 jogadores que ainda estão suspensos após a briga do Clássico Atletiba e o julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Então eles estão de fora desse jogo e também do primeiro jogo da semifinal, assim como o Christian, o Pedrinho, lateral esquerdo, ainda vai perder mais 2 partidas, só poderá jogar a finalíssima. Mas sem Thiago Heleno e sem Pedro Henrique, a dupla de zaga titular do ano passado, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e o Kaique Rocha, reforço contratado junto à Sampdoria. Ele, na verdade, veio livre, mas ele era jogador do Sampdoria, acabou rescindido e vindo para o Atlético. Ele pode finalmente estrear. Ele ficou no banco nas últimas partidas, não jogou ainda com a camisa do Atlético e pode ser uma opção na zaga, no lugar ou do Zé Ivaldo ou do Matheus Felipe, são os únicos 3 zagueiros disponíveis. O rodízio na defesa deve ficar por aí. A gente ainda tem o Kelvin com muita minutagem e o Madison ainda voltando a se recuperar para ficar 100%, mas na defesa o Kaique Rocha é o grande candidato para fazer essa formação, para entrar nesse time. A gente não tem ainda um time base do Atlético que pode jogar, mas tem a informação de que Vitor Roque e Kaique Rocha são grandes candidatos a começarem jogando lá no domingo na Arena da Baixada, Linhares. Seria uma ótima oportunidade para o Paulo Turra testar o Atlético, Janaína, você vai comentar o jogo lá no domingo, né? Com o Vitor Roque começando como centroavante, deixando o Pablo no banco de reservas. Ele ainda não fez isso, né? Porque ele entrou com os 2 e aí o Vitor Roque entrou porque um dia ele vai ter que tirar essa cisma, né? e é uma oportunidade boa, né? Porque o Atlético tá aí praticamente com a classificação na mão, difícil ficar de fora da semifinal, e ele tem essa oportunidade de rodar o elenco e mostrar ali pro torcedor outras opções, né? Obviamente, se o Vitor Roque entrar como titular, embalar a torcida na arena, ele já ganha créditos para poder ser titular em algumas partidas. Acredito que o técnico Paulo Turra deve continuar esse revezamento depois, né, nas partidas. Durante todo o campeonato, o Atlético foi um time imprevisível nesse sentido. Ele nunca entrou com um time e aquele time jogou sempre da mesma maneira. Sempre foi um time que conseguiu ser muito versátil de uma partida para outra, né? Os jogadores se alternando durante o jogo e ele trazendo escalações diferentes para testar as opções que ele tem à disposição, porque o Atlético está, claro, com uma vantagem grande na primeira fase, líder isolado do Paranaense, e além de tudo, né,
tem mais tempo para treinar do que os outros times, né? Ele tem mais jogadores à disposição e tem mais tempo. Sempre tem uma semana ali para conseguir treinar com tranquilidade. Não está dividindo as atenções com outra competição. Então isso realmente faz bastante diferença. Os resultados vêm, os jogadores conseguem manter esse equilíbrio emocional e estar tranquilos e confiantes sempre para o próximo jogo, e também conseguem se recuperar bem fisicamente, né? Para estar à disposição do Paulo Turra aí para essas observações que ele tem feito no Atlético. E nada mais justo, claro, do Vitor Roque poder ganhar também uma oportunidade como titular. Ele tá aí para isso, né? Inclusive a declaração dele depois que ele voltou do Sul-Americano foi: estão falando aí do Barcelona, tem outros times falando, existem várias sondagens, né, várias investidas em relação à saída dele do Brasil, mas ele é jogador do Atlético. Eu sou jogador do Atlético, eu estou defendendo e é aqui que eu estou e a cabeça dele tá aqui. Ou seja, ele vai querer, claro, quando surgir a oportunidade na seleção, tá ali, mostrar o talento dele, mas também ele quer continuar sendo um jogador que traz resultados pro Atlético, né? Como foi no ano passado, sendo um dos jogadores destaques do time. Então, para ele será uma excelente oportunidade de poder jogar e poder jogar num cenário extremamente tranquilo. O Kaique também criou-se uma expectativa muito grande em torno da atuação dele, e é uma oportunidade do Atlético também testar outras opções na zaga, né? Porque até tava lembrando aqui, dei uma olhada nas minhas anotações, o Kaique chegou no Atlético lá na primeira fase do Campeonato Paranaense, justamente quando o Atlético enfrentou o São Joséense, e desde então ainda não foi utilizado. Claro, existe a questão de ritmo, de se adaptar e também de ter uma oportunidade de entrar no time, né, em jogos em que o técnico Paulo Turra possa traçar uma estratégia que ele se encaixa ali, e esse é um jogo que com certeza facilita bastante, né, a oportunidade dele entrar no time, porque o Atlético já está com o resultado praticamente garantido. Eu acho que eu quero ver só o Vitor Roque. No sentido de jogar, né? Porque ele com o Pablo não gosto, já falei isso ontem. Acho que mata um dos dois, né? No jogo em que eles atuaram juntos, que foi lá em Londrina, o Pablo jogou mais atrás, né? Ele jogou mais como um segundo atacante também, né? Até às vezes um camisa 10, e não deu certo, né? Ele não tocou na bola praticamente, o Vitor Roque também não. Os dois foram mal. O Pablo foi fazer a do Vitor Bueno, né? Mais ou menos. Exatamente. Ele caía às vezes pela ponta, às vezes ele vinha por trás. Então não gosto dessa situação. Não. E eu acho que se você quiser colocar o Pablo como centroavante e o Vitor Roque como ponta, também não vai dar certo. Você vai sacrificar o Vitor Roque. Vitor Roque é um jogador muito mais de jogar sem a bola, de posicionamento, né? De toque final. Então, se você depender do Vitor Roque para ele arrastar a bola pela ponta e para cima do adversário, não vai dar tão certo. Então eu quero ver apenas o Vitor Roque como centroavante titular, e nesse jogo é tranquilo porque o Pablo pode descansar. É um jogo que o Pablo é artilheiro do campeonato, com certeza ele vai querer entrar para fazer mais um gol? Óbvio que sim, porque ele já tem 9, né? Então, mas eu acho que o Vitor Roque como titular ali vai ser legal para ter um bom teste aí. Você queima, né, um cartucho ali colocando os dois juntos, total. Porque às vezes você precisa fazer a substituição de um atacante no decorrer do jogo, por uma questão ali de física, enfim. E aí você, tendo um Vitor Roque ou um Pablo no banco, é um baita reforço, né, pro time entrar justamente quando o Atlético precisa fazer um gol. Então não dá pra você perder essa oportunidade de colocar os dois numa vez na partida. E aí tem que escolher também quem ele tira, né, porque não dá pra jogar com 12. Aí tem que tirar ou o Terence, ou tirar opções ele tem pra jogar com 15, na verdade. Tirar um zagueiro. O Vitor Bueno, então, né, ele tem que quebrar a cabeça nisso aí, porque não é só colocar o Pablo e o Vitor Roque, é quem é que tira. Eu prefiro. E aí, como isso impacta na produção do time? Muito mais você utilizar ali o Vitor Bueno e o Terence juntos e um dos dois, do que os dois e tirar o Vitor Bueno ou o Terence. Exato. O Emerson Charan tá dizendo aqui, são 5 substituições, tem que revezar o Pablo e o Vitor Roque. A opinião dele. Concordo. Acho que vai funcionar coloca assim, num né? jogo um como titular, no outro coloca outro. Como foi lá em Pinhais, né? O Pablo ficou como titular, o Vitor Roque entrou no lugar dele, né?
Exatamente. Foi a substituição. Eu acho que essa é a substituição natural. E os dois fizeram gols, né? Exatamente. Jogando na deles, né? O Vitor Roque ficou acompanhando o Pablo, que fez no primeiro tempo, e depois ele entrou e chamou a responsabilidade e pediu pra bater o pênalti. E ainda aguentando a galera do São Joséense ali, né? Fazendo galera do Alambrado. Aqui, ó, fazendo bullying. Chamar ele de reserva do Pablo. 1h21 da tarde. É isso, né, Alexandre Senechal? Essa é uma das novidades. O time tá pronto aí pro confronto contra o São Joséense. Você já falou aí na participação anterior, né? O Paulo Turra tá com essas dúvidas, né? De poupar alguns jogadores, de dar oportunidades para outros e de testar novos esquemas para a sequência do campeonato. É verdade, Linha, essa notícia do Master é a grande notícia, né, que saiu nessa semana, mas a questão do time, o Paulo Turra voltando à ideia de fazer o rodízio, algo que o Atlético tinha abrido mão já no seu planejamento, porque o Atlético tem essas 6 semanas cheias de trabalho, como a gente vem falando aqui no Bate Pronto, até a segunda final do Campeonato Paranaense, entre as duas finais, caso chegue lá, é claro. O Atlético terá semanas cheias de trabalho, já está na 3ª semana cheia do técnico Paulo Turra, e a ideia não era utilizar, né, fazer esse rodízio, era continuar utilizando o time titular. Só que a questão é que teve o 5-2 na ida, né? E aí ficou fácil pro Paulo Turra poder também mexer um pouquinho. Não acredito em garotos, né, no time titular, porque o Atlético vem jogando o Brasileirão Sub-20, vai ser assunto do bate-pronto já também. O Furacão que empatou ontem contra o Santos 3-3 lá no CT do Caju. Mas tem alguns jogadores que estão pedindo espaço, né, pedindo passagem. No caso do Kaique Rocha querendo estrear, né, o zagueiro que chegou para ser titular do Atlético, e no caso do Vitor Roque, a volta do Sul-Americano Sub-20, ele que tem toda a expectativa sobre uma transferência no meio do ano, vai ter o Mundial em maio, mas que, claro, o torcedor do Atlético também quer vê-lo bastante em campo ainda. Um pouco difícil com a fase do Pablo, né, o Pablo é artilheiro do Paranaense, mas pode ter uma possibilidade boa neste domingo contra o São Joséense. Eu vejo esse jogo, Dalki e Jana, como uma oportunidade, não para o Paulo Turra fazer assim uma mudança radical no time, dar oportunidade para 11 novos jogadores, mas ele fazer o teste pontual, por exemplo, do Vitor Roque como centroavante e com os demais titulares, né? Porque aí ele testa realmente o Vitor Roque como uma grande opção. E até o Kaique Rocha pode ser testado. E o Kaique Rocha no lugar do Thiago Heleno ali atrás, né? O Thiago tá suspenso, né? Não pode nem jogar, mas eu vejo a oportunidade nesse sentido, não de chegar e fazer, vamos mudar todo mundo, já que o jogo virou, sei lá, considerar como um amistoso, que não é, né? É um jogo... Até porque o Atlético não tá envolvido em outras competições nesse momento, isso facilita muito, né? Porque a equipe do Coritiba jogou Copa do Brasil, o Maringá jogou Copa do Brasil, o Operário jogou Copa do Brasil, são times que estão envolvidos nessa fase do Campeonato Paranaense, e o Atlético não. O Atlético tá tendo tempo pra trabalhar, né, Jana? Tá podendo fazer a semana toda de treinamentos, podendo descansar. Então não precisa realmente poupar todo mundo. E sem aquela preocupação de ter que reverter resultado, né? Perfeito. O Atlético é um time que tá somando aí, né? Não só essa temporada, mas 14 jogos já sem perder, e pode superar uma conquista que o Filipão teve no ano passado, que ele ficou também invicto 14 jogos ali entre maio e julho do ano passado. Então, só esses dados mostram que o Atlético vem construindo esse time há muito tempo, né? Não é algo que aconteceu ontem e deu certo. O Paulo Turra tá fazendo uma continuidade do trabalho do Filipão, né? É claro que com o perfil dele, com as características dele, mas ele também não tem essa pressão externa, né? Ele consegue trabalhar com tranquilidade, sem essa cobrança da torcida, pelo contrário, né? O torcedor tá, acho que no melhor momento aí dos últimos tempos, porque vem muito contente com o que tem visto, né? Na Arena da Baixada e da atuação do time, e cada vez que ele muda o time também, isso não impacta negativamente em campo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta até de certa forma polêmica. O Paulo Turra fala tanto em alicerçar, né, em alicerces e tal. Será que não é um pouco prejudicial pensar no Vitor Roque, o Vitor Roque acabar ganhando a posição e o time ser alicerçado em cima do Vitor Roque, daí chegar em julho o Vitor Roque sair?
Tem esse problema. Eu acho agora que até por isso que o Pablo tem sido titular também, viu, Dal? Que o Vitor Roque não voltou e já tomou a posição, né? Mas também claro, o Pablo tá em grande fase, mas quem vai ficar é o Vitor Roque. Quem vai ficar é ele, né? Não o Vitor Roque. Mas também é o seguinte, né? Se quer valorizar o passe do Vitor Roque, tem que jogar. Claro, tem que jogar. Que dilema, né? Que dilema. Eu acho que ali ele não vai fixar essa posição pro Vitor Roque, né? O alicerce, claro, talvez seja o Pablo realmente nesse momento, e o Vitor Roque tem autoridade total para entrar como titular quando o Paulo Turra achar que é conveniente. O atleticano Diego Antônio, nosso ouvinte, está dizendo que o Vitor Roque tem que ser titular, não tem discussão. Será que toda a torcida atleticana pensa assim? Discussão eu acho que tem, né? Tem uma questão aí. O alicerçado do Paulo Turra é na forma de jogar, né? E os atletas que entrarem estarem dispostos a poderem jogar dessa forma. E a gente tem visto uma evolução disso. Eu até citei, por exemplo, no último jogo em que o Terence estava suspenso, que o Canóbio e o Vitor Bueno estavam trocando de posições, por vezes o Canóbio por dentro e o Vitor Bueno por fora, algo que Terence e Vitor Bueno já fazem muito bem. Então acho que o alicerçado do Paulo Turra é mais de uma forma de jogo, e o atleta que entre no time tem a condição de fazer aquela função específica. Então eu vejo o Vitor Roque. Eu concordo. O time não seria alicerçado em torno do Vitor Roque, mas o Vitor Roque precisaria fazer aquela função no campo quando estiver jogando com a camisa do Atlético. Eu concordo, mas é que são jogadores diferentes. Então é muito mais nessa característica que eu quero dizer. Porque a partir do momento em que jogadores têm características diferentes e um ou outro é titular, o time se molda de uma maneira, né? Assim como se você jogar com o Terence e com o Vitor Bueno, ou então com o Terence, Canóbio e Coelho, né? O time, ele tem uma estrutura de jogo, só que são características diferentes de atletas. Se você põe Canóbio e Coelho, você já não pode pôr Terence e Vitor Bueno junto com Canóbio e Coelho, né? Exatamente. Você tem que abrir mão de alguém aí. Exatamente. Né? Ou então você tem que colocar o Terence de falso 9. E daí o que vai acontecer? O time vai estar alicerçado nessa maneira de jogar, sim, só que são jogadores de características diferentes. Então por isso que eu tô falando. O time está acostumado a jogar com o Pablo. Jogar com o Vitor Roque pode ser diferente, porque o Vitor Roque ele explora muito velocidade, ele faz muito facão, ele ganha muito espaço do zagueiro, então ele vai receber a bola nas costas do zagueiro, e isso vai depender de um passe diferenciado. O Pablo é um cara muito mais de finalização no geral, de a bola chegar pra ele, ajeitar e bater pro gol, né? Não é um cara que vai sair recebendo toda vez em velocidade como é o Vitor Roque. Então, apesar de alicerçar a forma de jogar, são características diferentes que o jogador que tá jogando junto com o Pablo ou com o Vitor Roque vai ter que explorar diferente. Sim, vai ter que se comportar de maneira diferente, né? E você escalar o Vitor Roque também influencia no que vem atrás, né? De como o jogador vai se colocar, ou até o técnico Paulo Turra ajustando o time para que ele coloque ali um jogador que case mais com as características do próprio Vitor Roque.